Enquanto isso, a gente, claro, vai trazendo mais informações sobre a guerra na Ucrânia, porque essa escalada de tensão, a expulsão, a suspensão, melhor dizendo, da Rússia, do Conselho de Direitos Humanos, da ONU, também traz um novo panorama para a gente abordar, né, Nicole? Exatamente, Dani. Justamente sobre isso a gente conversa agora com o professor de História Contemporânea da USP, o Ângelo Segrilo. Oi, Ângelo, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui ao CNN Sábado Manhã. Bom dia, Nicole. Bom dia, Daniel. Um prazer estar aqui. Ângelo, para a gente começar então já detalhando esse novo panorama que a gente está acompanhando pela guerra da Ucrânia, após a suspensão da Rússia, do Conselho de Direitos Humanos, a abertura de mais corredores humanitários hoje e também o anúncio de um novo pacote de sanções pela União Europeia. Nesse momento, o senhor vê alguma possibilidade de um cessar-fogo próximo, mesmo após essa escalada de tensão, após a promessa da Rússia de diminuir os ataques em regiões específicas? Está se falando muito que a Rússia vai tentar chegar a um acordo até o dia 9 de maio, né, que é o dia da vitória, quando é comemorada a vitória na Rússia da Segunda Guerra Mundial. Esse é um marco simbólico muito importante na Rússia e está se ventilando muito de que o Putin tentará chegar a alguma forma de um acordo, um modus vivendi, talvez até essa época. E o que seria isso? Seria a Rússia se reforçar naquele lado leste da Ucrânia, onde já havia aquelas duas repúblicas separatistas e mais a Crimeia. Ele vai, só que essas regiões estavam um pouco distanciadas umas das outras, né? Mesmo Donetsk e Luhansk, as duas repúblicas separatistas, a população russa não dominava toda essa região. Inclusive, esses corredores humanitários são muito para tirar os ucranianos exatamente do resto dessas regiões, pois eles acham que o Putin vai concentrar agora os esforços para expulsar os ucranianos totalmente da região de Donetsk e Luhansk, até as partes que eles ainda não tinham expulsado, e depois completar com uma ponte terrestre até a Crimeia. Né? Por isso que a cidade de Mariupol tem sido bombardeada tão fortemente, porque ela está exatamente no caminho para a Crimeia. E a ideia é que o Putin vai tentar fazer isso e se concentrar na vitória, ele vai clamar a vitória nesse leste, ou seja, vai ter garantido a independência daquelas populações russas étnicas e provavelmente a Ucrânia vai se tornar neutro, um país neutro, né? Então, isso aí vai servir para ele clamar a vitória e, ao mesmo tempo, a parte de que ele perdeu, de que ele não conseguiu dominar totalmente a Ucrânia, vai ficar em segundo plano. Mas, professor, até essa data de 9 de maio, a gente tem aí pelo menos um mês, né? Hoje, aqui, 9 de abril, são pelo menos mais 30 dias de conflito. E como que o senhor avalia essa questão da região de Donbás? Porque pode ser que só, por exemplo, a Rússia ou a Síria, que também é uma aliada dos russos, declare e reconheça essa independência dessa região de Donbás. Ou o senhor acredita que o Ocidente também vai reconhecer essa região como parte da Rússia? Não, o Ocidente não vai reconhecer, né? Vai ser como a questão da Crimeia, né? Vai ser a Rússia e talvez alguns poucos aliados muito próximos da Rússia que vão reconhecer, e os países ocidentais em geral, e esses países que estão tendendo à neutralidade, né? Incluindo o Brasil, né? Muitos nesse campo aí da neutralidade mais estrita ou menos estrita, não vão reconhecer. Então vai ser mais um conflito congelado, como há vários naquela região pós-soviética, né? Você tem conflitos congelados na Geórgia, na Moldávia, e nós vamos ter agora um conflito congelado que já estava um pouco congelado, né, e vai se tornar maior agora e talvez um pouco mais definitivo, com o reconhecimento da Rússia dessas regiões. Isso se não fizerem um referendo lá e essas regiões se juntarem à Rússia, né, como fizeram na Crimeia. Essa também é uma possibilidade um pouco mais radical. Agora, a indicação de Ursula von der Leyen, que estava lá em Kiev, inclusive, se reuniu com Zelensky e trouxe indicações da possibilidade da Ucrânia aderir à União Europeia. Isso não desmontaria essa neutralidade que a Rússia cobra para o cessar-fogo?
Olha, em princípio não, porque a neutralidade é você não entrar em alianças militares, no caso a OTAN, por exemplo, né? E a União Europeia não é uma aliança militar. Então, em princípio, não feriria. Agora, resta saber se o Putin vai aceitar isso também, né? Porque ele estava bastante exigente no início da guerra, mas talvez a Rússia está tendo um desgaste muito grande, né? Todos os dois. Eu acho que esse acordo que vai chegar um pouco pela exaustão dos dois lados, né? Da Ucrânia, certamente, né? Uma exaustão militar que estamos vendo, mas a própria Rússia também, a exaustão até econômica, essas sanções econômicas estão atingindo fortemente a Rússia. Então, em prol de um acordo que permita ao Putin dizer que os nossos objetivos foram alcançados, a Ucrânia está neutra e garantimos população étnica russa na Ucrânia que estava sob ameaça, né? Ele vai poder cantar de vitória nesse aspecto. E talvez ele até aceite essa coisa da União Europeia ou deixe no ar, né? Perfeito, nós conversamos agora então com o Ângelo Segrilo, que é professor de História Contemporânea da USP. Professor, muito obrigada pela sua participação e também pelos esclarecimentos. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, foi um prazer. Para vocês também.